Amém, queridos irmãos? Chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Novo Mandamento: Amai-vos uns aos outros. E o título desta quarta-feira: Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. O versículo 1 Pedro 5:6 que diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia. E nesse dia e também no restante de nossas vidas, nós queremos estar aos teus pés, nos humilhando sob a tua poderosa mão. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos que todas as coisas que nos sobrevêm, quer tribulações, quer perseguições, quer humilhações, tudo contribui para que sejamos mais ganhos por ti. Esse é o caminho que nos leva ao reino. Embora hoje nós sejamos contristados por várias provações, tribulações, humilhações, por tua palavra, nós cremos no peso da glória que nos espera, que em tempo oportuno o Senhor vai nos exaltar. O Senhor vai nos dar o reino, onde seremos reis e sacerdotes contigo. O Senhor que venceu, o Senhor que nos conduz à vitória. Obrigado, Senhor. Isso é tamanha misericórdia, tamanho amor. Nós, nos nossos pensamentos limitados, não conseguimos atingir os teus planos, mas cremos na tua palavra e cremos na direção que o Senhor tem nos dado. Com humildade, seguimos, Senhor, seguimos a tua palavra. Que o Senhor, até o fim, continue tendo misericórdia, enviando-nos a tua palavra, revelando-nos a tua palavra, mostrando-nos o caminho, sendo a luz da vida para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, aqui chegamos nessa semana em João 13 e logo no versículo 2 nos mostra que era a ceia da Páscoa, a última Páscoa que o Senhor comeria com seus discípulos. E veja, irmãos, a atitude que o Senhor tem. Então, eu vou ler alguns versículos, João 13, a partir do versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, é como eu disse, irmãos, anteriormente, em dias anteriores, todos nós temos um pouco de Judas em nós. E quando o diabo ganha o coração de uma pessoa, como ganhou o coração de Judas, essa pessoa fica cega para as coisas de Deus e ela só olha para si próprio, que ela só quer para benefício próprio. Isso é o contrário do que o Senhor vai nos ensinar aqui. Então, aqui Judas observava tudo. Ele já havia 3 anos e meio junto com o Senhor, observando os milagres, a palavra, e ao invés da palavra encher o coração de Judas, quem encheu o coração de Judas foi o diabo. Por quê? Porque quando nós não negamos a nós mesmos, quando nós não tratamos da nossa vida da alma, pelo contrário, quando nós sempre queremos as coisas para nós, sempre queremos levar vantagem, posição, toda ambição, isso abre uma porta para Satanás encher o nosso coração, ao invés de a palavra de Deus encher o nosso coração. Então aqui você vê, um caminho é o caminho que Judas tomou. O outro caminho é o caminho que a palavra de Deus nos ensina com o exemplo de Jesus. Então, o versículo 3 continua. Sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, quer dizer, ele era um enviado, ele ia morrer e ia voltar ao Pai em ressurreição. Então ali na última ceia, provavelmente nos últimos momentos que ele tinha a sós com os seus discípulos, o Senhor se levantou, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Isso era uma grande lição que o Senhor ensinava para os seus discípulos. Uma lição de humildade, uma lição
de servidão, de ser servo. Então, quando ele começou a lavar os pés dos discípulos, e na quinta-feira nós vamos falar um pouco mais sobre o significado espiritual disso, o Pedro, Simão Pedro, ele ficou espantado com aquilo e ele disse no versículo 6, Senhor, tu me lavas os pés? E aí o Senhor respondeu, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então, tem muitas coisas, irmãos, que quando estão acontecendo, a gente não está entendendo, mas a gente quer tomar uma posição. Calma. Nós precisamos ir sempre diante do Senhor, pedir para que o Senhor nos mostre as situações, as coisas que vão acontecendo com os seus olhos. Então não tome decisões abruptas. Espere no Senhor para que você compreenda as coisas, o desenvolvimento das coisas, para que você tome a decisão correta, a decisão que vem do Senhor. Então, quando o Senhor disse para ele, você vai compreender depois, Pedro, naquela coisa dele do homem natural, que é também próprio a todos nós, ele disse para o Senhor, nunca me lavarás os pés. Porque ele sabia, irmãos, que aquele ato do Senhor era um ato de, entre aspas, se rebaixar para lavar os pés dos discípulos. Então ele falou, peraí, não vai lavar meus pés. E aí o Senhor respondeu, se eu não te lavar, não tem partes comigo. E aí Pedro, ele já levou para o outro extremo. Então nós também, irmãos, perceba, nós também temos esse desequilíbrio, nós levamos para os extremos. Quando na verdade nós deveríamos ter o equilíbrio do centro. Então, primeiro Pedro leva para um extremo. Não vai me lavar os pés. E depois ele leva para o outro extremo. Não, Senhor, então pode lavar tudo. Lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. E aí no versículo 10, o Senhor diz, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, esse não todos, ele se referia a Judas. E na quinta-feira eu vou explicar melhor, nós vamos ver melhor no alimento diário, o princípio espiritual do que o Senhor está falando. Mas aqui, irmãos, nós precisamos tocar na lição que o Senhor nos dá e aplicar essa lição à nossa vida, ao nosso serviço. Nós todos, uma coisa, irmãos, é a função que nós temos. Então, no corpo, um tem a função de falar, outro de servir em determinado serviço, outro de pregar, enfim, todos temos funções. Deus, ele nos dá os dons e nós desenvolvemos esses dons. Mas nós precisamos compreender que nós somos servos uns dos outros. Nós precisamos aprender a tomar o caminho da humildade, porque o caminho de Satanás é o caminho da exaltação. Olha como eu faço bem, olha como eu faço melhor. Sem mim, esse serviço não anda. Então esse é o caminho de Satanás. O caminho do Senhor é o caminho de servir, é o caminho da submissão, é o caminho de lavar os pés uns aos outros. Como o alimento diário diz aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele era o convidado principal dessa ceia. Não era ele que deveria se cingir com uma toalha, tirar a sua veste, se cingir com uma toalha e lavar os pés dos discípulos. Mas como nós vemos a seguir no trecho, o Senhor diz o quê? Que ele, sendo o Senhor... Veja só, melhor eu ler esse trecho, versículos 12 em diante. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, olha agora, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso é uma prática que todos devemos ter. E aí na quinta-feira eu vou explicar melhor esse sentido. Por quê? Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou.
Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, esse é um caminho para a bênção, irmãos. Lavar os pés uns dos outros, servir ao Senhor, servir aos irmãos, é o caminho da bênção. Bem-aventurados sois se as praticardes. Então, mesmo que você servindo, em algum momento você seja humilhado, não pense assim, quer saber? Não vou mais servir também, porque eu passei essa situação, fulano me humilhou, me falou palavras que eu não gostei. Não pense, esse é o caminho de Satanás, é quando Satanás tenta encher o nosso coração para a gente não servir. Pense que eu sou um servo e eu estou servindo aos meus irmãos porque o meu mestre, o meu Senhor, assim me ensinou e Ele mesmo veio a essa terra em carne como um homem para servir. Então eu estou seguindo o exemplo do meu mestre, do meu Senhor. Perceba? Essa é a motivação do nosso serviço. Então nós servimos aos irmãos, mas na verdade nós estamos servindo ao Senhor. Nós lavamos os pés uns dos outros por causa do Senhor. Não é para conseguir glória humana. Não é para alguém olhar para você e dizer, olha como serve bem, olha como lava bem os pés. Nunca tive os pés tão bem lavados. Não é isso. Isso é a glória humana. Mesmo quando nós sofremos qualquer tipo de humilhação, enfim, quando nós estamos servindo, nós continuamos, porque o caminho da bênção é servir uns aos outros, é nós realmente entendermos que humildemente nós somos servos. E aqui, irmãos, eu gostaria de ler um trecho do Alimento Diário, na verdade um longo trecho do Alimento Diário, eu achei muito rico e é uma grande lição para nós. Na página 28, eu vou começar logo no primeiro parágrafo, veja só. Temos incentivado muitos jovens e adolescentes a serem incluídos na obra do Senhor. Nossos adolescentes são as tropas e nossos jovens são os capitães de tropas. Eles são muito úteis nas mãos do Senhor, mas queremos que sejam ainda mais úteis, que aprendam a fazer a obra do Senhor e alcancem mais maturidade. Que eles sejam, em cada igreja, aqueles que ajudam os irmãos que estão à frente a levar a obra do Senhor adiante, sem orgulho nem preocupação com posição ou lugar de honra. Conheço jovens com coração de buscar honra e destaque para si próprios que acabaram caindo nas ciladas do diabo, percorrendo o caminho de Satanás, que é o de orgulho e soberba. Vou fazer um parênteses, lá em Timóteo, para Timóteo, Paulo, quando ele está estabelecendo a questão dos presbíteros e dos diáconos, ele diz o seguinte, para não escolher um neófito, o que é um neófito? É alguém novo na fé. Para não escolher um neófito, isso é 1 Timóteo 3, 6, se eu não me engano. Ele fala, para não escolher um neófito, para não acontecer que ele se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então veja, irmãos, a soberba, ela não só precede a queda, a ruína, mas a soberba, irmãos, ela abre um espaço no nosso coração para que Satanás o encha, para que ele nos leve pelo caminho, pelo seu caminho, né? E aí, por fim, nós acabamos caindo na mesma condenação de Satanás, que pela soberba se rebelou contra Deus. E não só se rebelou, mas levou muitos com ele. Vou voltar para o Alimento Diário, página 28, agora o segundo parágrafo. Querido jovem, mesmo que você tenha razão em determinado assunto, siga o caminho da submissão e da humildade, porque isso sempre redundará em vida. Escolher o caminho da rebelião significa perder o caminho da vida. Por isso, seja sempre submisso aos mais velhos. Não busque posição e destaque, pois se nos mantivermos em posição de humildade, Deus sempre nos concederá sua graça. Em minha vida houve situações em que fui humilhado, mas graças a Deus eu me submeti a elas. Se Deus me fez passar por elas é porque eu precisava. Se confiarmos e nos submetermos a Deus nessas circunstâncias, no tempo certo Ele nos exaltará. Não nos precisamos preocupar em fazer justiça com as próprias mãos. Cuidado com as armadilhas de Satanás. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes.
O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está rondando, não o deixemos entrar por meio do orgulho e da ambição, não permitamos que ele nos transforme em traidores como fez com Judas. Paulo disse aos Efésios, nem deis lugar ao diabo. Não vamos alimentá-lo, mas sim matá-lo de fome, andando no caminho do Senhor, no caminho da humildade, no caminho de servir uns aos outros. Assim, Satanás não terá espaço entre nós.